Bem-vindo, bem-vinda, mais um episódio do nosso podcast Be Legendary e hoje com uma convidada que me é muito especial e que me é muito querida. A Paula tem uma história de vida absolutamente lendária e inspiradora e ainda antes de te apresentar, contar aqui um pouco rapidinho, ou seja, a Paula chegou à minha vida como mais uma aluna, portanto alguém que se inscreveu na certificação, e depois eu vou contar a história da certificação, mas ainda não. E que temos algo em comum, algo que nos une, mas aquilo que me impactou foi a paz, a simplicidade, a bondade com que a Paula liga e lida com as coisas diariamente. Então, de uma aluna tornou-se amiga e de alguma forma é alguém que eu olho como mentora em alguma área e numa área, e tu vais entender depois durante este podcast. Então, a nossa convidada de hoje chama-se Paula Belis, mas eu carinhosamente chamo-a de Paula Feliz. Bem-vinda, minha querida, e obrigado por estares aqui. Obrigada. É muito bom ter-te aqui comigo. Também tu. Obrigado. Olha, tu fizeste a certificação comigo, foi que novembro de 2023. 22. 23. A certificação? Já estou Não, baralhada. 22. Foi 22. Foi há um ano. Então, tu foi há um ano, 22. Então foi 22, é isso mesmo. Não sei, exato, a gente está em 24, mas estamos no início de 24 isso, foi ainda. novembro de 2022. E eu recordo-me da forma como eu te conheci, não é? Porque tu vinhas num grupo de alunos novos, primeiro dia, havia ali algumas pessoas que eu conhecia, mas a ti não. E o feedback que me deram inicial, eu já te disse isto, foi: está ali uma que não quer assinar a declaração de imagem. Disse, ok, não quero assinar, está tudo bem, respeito, está tudo bem. E depois, nós na nossa certificação temos, e tu fizeste-o, não é? Temos um questionário onde eu digo que normalmente a certificação começa ali. Porquê? Porque são algumas questões que te fazem pensar, são algumas questões que falam sobre quais são os teus medos, quais são as tuas maiores aprendizagens, o que é que queres vir trabalhar na certificação e, por obra e acaso do Espírito Santo, aquilo que eu chamo por uma deuscidência, o relatório da Paula, ou o questionário da Paula, foi o primeiro a ler. E a mesma pessoa que me veio dizer que estava ali uma pessoa que não queria, porque todos nós julgamos, não é? Que não queria assinar, veio tipo: tu não vais acreditar. Tu não vais acreditar. E eu lembro-me de ler o teu questionário e respirar fundo e dizer: uau. E depois conheci-te, não é? E ver a tua simplicidade, mais uma vez, a tua genuinidade, a tua paz. Mas existe uma história, não é? Como em todos nós existe uma história. E a tua história começa, ou a história desta Paula, não é? Que temos aqui hoje, começa em 98. Sim, em 98. Em junho de 98, no dia a seguir ao Dia Mundial do Ambiente, um sábado, no dia 6 de junho, Dia Mundial do Ambiente, é 5 de junho e dia 6 de junho, pronto, foi o dia em que a minha vida virou do avesso, fiquei de pernas para o ar, algures no espaço, e depois aterrei novamente. Então pronto, já vamos aí de novo ao 6 de junho, porque é o dia em que esta Paula nasce, não é? É o dia em que esta Paula começa a ser criada, e teve ali um parto difícil, não é? Teve um parto difícil, mas já lá vamos. Mas havia uma Paula antes, não é? Sim, e essa Paula, como é que ela está ligada aí? Porque esse dia do ambiente, e quem era essa Paula, como é que foi essa Paula até aí? Essa Paula de antes ainda está nesta Paula de agora e numa Paula que está a ser criada ainda, não é? Neste dia a dia.
Então, a Paula de antes, que nem pertence ao agora, embora a de agora esteja diferente, era uma mulher, uma mãe de família, não é? Uma família grande e com causas, uma mulher de causas ligadas ao ambiente. Uma professora de Ciências Naturais, que trabalhei numa escola do Alentejo, em Castro Verde, e de facto com a maternidade, e sendo eu da área de geologia, da área de ambiente. É que giro. Sabes que eu fiz um ano de geologia antes de ir para gestão. Que giro. Que giro. É um curso que nos liga mais à terra. Sim. Eu já vinha nessa ligação desde a adolescência, quando em miúda fui escoteira durante muitos anos e passava a vida na Rábida, em contacto com a natureza, e que tinha uma patrulha durante um grupo de amigas e irmãs, não é? Que depois, na outra Paula que renasceu, foram uma grande estrutura de apoio, assim como a própria natureza. Mas essa Paula antes, portanto, era uma mãe de uma família grande, professora e uma ambientalista. Uma ambientalista. Eu já tinha essa consciência antes de ter sido mãe, antes de casar, não é? A questão da importância do cuidado do nosso planeta. Mas a maternidade deu-me mais essa responsabilidade e acolhia como uma missão. Portanto, eu estive em frente de clubes de ambiente, ligada à Liga para a Proteção da Natureza, sempre na perspectiva de poder deixar sementes para conseguirmos criar um mundo melhor. Que mais? Basicamente era muito isso. Portanto, sempre integrei a família. Além disso, o meu marido também era geólogo, portanto nós tínhamos um caminho de percurso ligado à natureza, e nessa área havia um entendimento comum. Portanto, havia um processo de valorização, porque nos entendíamos neste propósito que eu tinha e que ele também tinha. E que ainda tem. Mas essa Paula, pronto, como é que foi parar ao Alentejo? Por amor. Quando acabo o curso, eu sou convidada para ficar a fazer um trabalho de investigação em pólenes fósseis na Universidade Nova. E precisamente esse ano, isso foi meio ano antes de eu casar, é-me posto essa proposta, e eu refleti e disse ao professor João Paz, que já faleceu, que entre a profissão e o amor, eu escolho o amor. E foi o que eu escolhi. Escolhi o amor. Continuo a escolher o amor. Mas o amor tem destas coisas, não é? Também às vezes há acontecimentos menos fáceis que nos põem à prova o quanto é esse amor que nós escolhemos. E, ou seja, esse amor fez com que tu não aceitasses essa... Não aceitei, de coração. E fui sorridente para o Alentejo, na altura, para Castro Verde, onde o Álvaro, o meu marido, trabalhava nas minas Neves Corvo como geólogo. E na altura Castro Verde era uma vila muito pequenuchita, agora está muito mais envolvida, até muito mais bonita. Saí de longe do mar não estava também muito longe do mar, mas estava ali no Baixo Alentejo, e fui amorosamente radiante e feliz para o Alentejo. E os seus filhos nascem lá? Sim, os 3 nasceram em Beja, alentejanos. Coisa boa. E eu tenho uma segunda terra, que passou a ser a primeira, que é o Alentejo. Eu também sou alentejana. Que giro. Vivemos lá 11 anos. Em Castro Verde? Em Castro Verde. Vivemos 11 anos, e viver longe da grande cidade
aumenta-nos a dimensão do tempo. Há tempo para mais, há tempo para dedicar a causas, há tempo para estar com a família e juntar a família à nossa causa, ou seja, levava-os para o campo, íamos observar aves. Eu que era de geologia tornei-me uma observadora de aves, porque em Castro Verde existe uma zona de proteção especial das apetardas, portanto tive a colaborar com a Liga para a Proteção da Natureza nessa área, levava-os para observar aves e aprendi também, não é? Aprendi. Depois também com os alunos levávamos, era mais simples na altura. Tu davas aulas lá, em Castro Verde? Sim, fazíamos recenseamento de cegonhas com os alunos. Havia mais, tinha colegas que também vinham de outros sítios do país, não é? Que os maridos trabalhavam na mina e havia outras geólogas, portanto dedicámos-nos de facto, mais uma geóloga, dedicámos-nos a dar este nosso contributo e aprendi bastante. No início não foi muito fácil. Tinhas quantos anos nessa altura? Ora bem, eu vou para o Alentejo ainda no ano, eu caso-me em maio, vou para o Alentejo no início do ano letivo mesmo, para que a decisão fosse mesmo minha, não por ir casar, mas porque era minha, não é? Fui viver para um sótão, por acaso gostei, foi muito interessante, e no início ainda vivíamos um mês nesse sótão, no início de casados, e depois as minas davam-nos casa, não é? Portanto, aguardei que a mina nos desse a casa. Tinha 27 anos. E começas, portanto, a tua vida lá, a tua carreira como professora lá? Ou já não, já tinha iniciado, portanto, quando eu fiz o bacharelado comecei a trabalhei no Monte Caparica. Eu estive sempre em escolas, ainda em Setúbal também, em escolas que não estão no centro, estão sempre na periferia e com grupos da sociedade menos fáceis. E a primeira escola era uma escola que estava ligada a um bairro social onde viviam ciganos. Foi a primeira, nunca mais me esqueço. Era no Monte Caparica. Escola da Sobreda. Depois vou para Azeitão e de Azeitão depois vou para Castro Verde. E lá ficas durante? 11 anos. 11 anos. Depois, ainda a nível profissional, pronto, depois do acontecido, dessa reviravolta que houve na minha vida, eu regresso a Setúbal, onde tínhamos casa, não é? E aí eu depois realizo, a nível profissional, um sonho, que era trabalhar numa área protegida. Eu fui requisitada para o Ministério do Ambiente, pelo Instituto de Conservação da Natureza, e trabalhei nos serviços centrais em Lisboa e também no Parque Natural da Arrábida como geóloga. E aí, quando passaram um bocado a pasta das pedreiras da Arrábida, eu achei que era muito forte. Porque conservar a natureza e gerir e ver e ser polícia daquelas pedreiras todas não era fácil, e então regresso à escola e levo a consciência que é ali que eu posso deixar as sementes para a conservação da natureza, a preservação do meio ambiente entre as crianças e os jovens. Mas gostei imenso de trabalhar, aprendi imenso. Ganhei grandes amigos e grandes amigas e foi uma experiência muito boa. Curiosamente, quando termino o curso, era uma área onde eu gostaria de ter trabalhado e a vida depois permitiu-me. Mais tarde, e depois eu escolho novamente a escola. Castro Verde, estás em Castro Verde e agora ainda indo para aquele dia, em junho, tu vinhas para Lisboa. Sim. Naquele dia, naquela manhã de sábado, sim, a família toda vinha para Lisboa. Eu vinha fazer uma palestra para crianças numa biblioteca sobre uma historiezinha que eu tinha escrito de um dinossauro amigo do ambiente. E a história escrevia, era a minha filha Rita, tinha pai 6 ou 9 meses, eu lembro-me dela estar sentada, eu estava a fazer a história,
escrever a história, e chama-se História de um Dinossauro para os Meninos da Terra. Mais tarde eu pergunto, será que eu já pensava que havia meninos no céu? Os dinossauros eu imaginava-os no céu, porque eles já se extinguiram há milhões de anos, não é? Agora, sim, eu ia contar essa história de um dinossauro que falava da importância de preservar o nosso planeta. Uma história ligada à educação ambiental. Disseste que vinhas com a tua família, portanto, Sim. vinha o Álvaro. O Álvaro, meu marido, a conduzir um carro, vinham os meus 3 filhos, vinha eu e vinha a minha mãe. A minha mãe estava há uma semana connosco em Castro, porque a minha filha mais nova tinha feito 3 anos uma semana antes, e portanto ela vinha connosco, e depois também a ajudar, a dar ali um apoio. A Joana pequeninita, vir-me a contar histórias, talvez não fosse muito fácil de conseguir gerir aquilo tudo, portanto iam todos. Habitualmente eu integrava-os nas coisas que eu fazia, só assim fazia sentido. Então íamos todos para Lisboa, saímos cedo, tinha que estar às 9 e tal. Lembro-me na véspera de ter estado a preparar aquilo tudo. Eu também ia falar das aves de Castro Verde, das aptardas. E pronto, íamos todos, e quando entre Castro Verde e não é bem Aljustrel, mas passa-se a Aljustrel, e depois a seguir há umas estradas estreitinhas, estilo fitas, por onde vão as alfaias agrícolas. Portanto, assim, caminhos corta-mato, como eu ando sempre em caminhos corta-mato. Portanto, nós fazíamos esse percurso, e depois, agora não me recordo o nome, Canhestros, vai ser ali perto de Canhestros, e apanha a estrada de Ferreira. E aí tinha sido inaugurado um troço de autoestrada ali de Ferreira do Alentejo, ali na zona de Ferreira do Alentejo. Pronto, o Álvaro vinha muito atento naquelas estradas estreitinhas, e quando se chega a uma autoestrada larga, linhas retas, naturalmente o corpo relaxa, não é preciso estar ali tão... E pronto, e aquilo que aparentemente é seguro, uma estrada nova, larga, uma reta, deixou de ser seguro porque tivemos um acidente. E desse acidente fiquei eu. Ou seja, a tua família, o teu marido, a tua mãe e os teus 3 filhos faleceram. Parecem nesse acidente. Quantos anos é que os teus filhos tinham? A Rita tinha 8 anos, feitos em março. O Tiago tinha 6 anos, feitos em maio. E a Joana, 3 aninhos, que tinham uma semana antes tinha feito, no dia da criança, no dia 1º de junho. Como é que se sobrevive a um acidente desses? Como é que sobrevive a uma situação dessas? Sobrevive-se por amor, gratidão, e honrando pessoas muito importantes na minha vida. Era a alternativa que eu tinha, porque quando à nossa volta morre tanta gente de quem nós gostamos e nós conseguimos sobreviver, é porque temos que honrar a vida, e a vida passa a ser ainda mais responsável porque integramos todos no nosso coração. Nunca ninguém me ensinou isso, mas foi isso que eu senti. Em algum momento te sentiste culpada por teres ficado viva? Não. Não? Eu conscientemente acho que não. Não, eu senti-me responsável pela minha vida e pela hipótese de continuar viva, honrando a memória deles. Enquanto eu estiver viva, eles permanecem vivos em mim. E para mim a vida é uma grande responsabilidade. Sabes que tu disseste uma coisa, não sei em que momento ou numa das nossas conversas,
que me marcou profundamente e que mostrou uma dimensão do teu espírito e da tua grandeza enquanto pessoa e enquanto alma, que foi o teu pai tinha falecido 2 meses antes, não é? Sim. Por aí. E tu disseste-me, meu pai foi à frente para os receber. É verdade. Às vezes eu tenho assim, não sei se isto é uma mentalidade um bocado infantil, mas é o que é, não me interessa. Eu fiquei hospitalizada 2 meses, acamada praticamente 1 mês, e tive muito tempo para refletir e sem nunca ter lidado com a morte, porque a primeira morte assim efetiva com que eu lidei foi com a morte do meu pai. E quando observo os acontecimentos, era como se, olha, se calhar o meu pai morreu para estar à espera deles. E imaginava o meu pai às portas do céu, a acolhê-los a todos com um grande abraço. E o meu pai e Deus, o meu pai não era católico, mas era um homem muito interessante, não é? E então isso dava-me uma grande tranquilidade. Além disso, a Joana, isto vale o que vale, na véspera, na sexta-feira, disse ela chamava de Titi Rosa, que é uma senhora muito querida que cuidou dos meus filhos em casa, e uma avó, as avós estavam longe, portanto foi a avó deles, uma avó jovem mesmo, que ia ter com o avô. Titi, amanhã vou ter com o meu avô. Claro que ela não via o avô há 2 meses, tinha saudades dele, não é? E porque íamos de carro e nós viajávamos quase todos os fins de semana, era natural que ela fosse, pronto, ia ter com o avô, mas a dimensão de uma criança depois daquilo que lhe acontece é que na realidade ela foi ter com o avô. E o Tiago fazia desenhos muito interessantes. Ele fazia foguetões no prédio, desenhava a casa da minha mãe, que era um prédio, porque nós vivíamos numa casa de piso térreo em Castro Verde, mas a da avó era mais alta, punha um foguetão para ir visitar o avô. Ainda tenho esses desenhos. E punha o avô desenhado em nuvens. E até uma vez há um desenho em que está ele próprio desenhado nas nuvens. Eu às vezes vou ver os desenhos quando tenho coragem. Mas isso também é simples, faz sentido, não é? Depois, quando há um acontecimento destes, também parece que faz sentido. Em algum momento pensaste em desistir, em suicídio? Não. Nunca. Muitas vezes estive triste, muitas vezes estive abatida, mas como eu tinha um propósito maior, eu nunca me permiti fazer isso. O propósito era honrá-los. Portanto, e também tenho a noção, e isto vale o que vale, de que se eu antecipar a minha morte, quer dizer, eu não morri dali, não é? Eu não morri dali, fiquei um bocado estilo batata amassada, mas não morri dali. E se eu for antecipar a minha morte, provavelmente eu não vou ter logo direta com eles. Não me faz sentido, não é? Portanto, eu tenho que ir na minha hora, que não sei quando é, porque eu quero ir direitinho a ter com eles e perguntar, então, seus sacaninhas, vocês safaram-se todos e deixaram-me lá, não disseram nada, e agora? Foram-se embora? Isto é que é desafiante, mas eu estou aqui e aceitei o desafio com amor e gratidão. Sabes que e nós já temos falado, e tu tens sido uma grande ajuda em algumas situações em que eu estou e que estamos com outras pessoas a viver alguns desafios, e eu, com o devido respeito, uso sempre a tua história, não é? Porque mesmo para mim, não é? Que não é tudo aquilo que tu me estás a dizer, e eu escuto-te, não é novo, mas eu perdi uma filha.
E tu multiplicaste isso por 5, não é? E curiosamente, nós tivemos uma conversa aos dois em que, lá está, eu acho que tu tens a percepção caminhador que foi maior e eu tenho a percepção catuador que foi maior, porque tu dizias, eu lembro, epá, a tua dor deve ter sido maior porque tu viste, não é? Foi 15 meses ali. Eu não, eu fui assim. E eu tenho a percepção que é o inverso, que é, caramba, estava tudo bem, ela fecha os olhos e abre os olhos e está tudo mal. É curioso como é que nós vamos avaliar a nossa situação de forma diferente, não é? Como é que o ser humano, e há de haver pessoas que nos estão a ouvir e que estão eventualmente de boca aberta, completamente, porque é assim, porque é uma história real, isto não é um filme, não é? A tua história é uma história real e que mais uma vez, a mim que já lidei com a perda de um ente querido, de um ente amado, de uma filha, me surpreendeu da forma como, lá está, como um ser humano consegue. E eu fiz-te uma questão ali, mas eu não acredito que tu tenhas sobrevivido, não é? Tu superviveste, não é? Tu superaste e supervives todos os dias. Mas é curioso a dimensão da grandeza que o nosso espírito tem quando nós vamos ao espírito, porque quando nós ficamos na mente, e há de haver pessoas que nos estão a ouvir e que nos estão a ver e que não conseguem entender, dizem, mas como é que ela está ali? Como é que nunca se sentiu culpada? Como é que nunca pensou em suicídio? Mas como ela morreram-lhe os 3 filhos, o marido, a mãe e 2 meses antes o pai? Mas, meu Deus, como? Espírito humano. E se me contassem a minha história, esta parte da minha história, a mim própria, eu também diria que não era capaz de aguentar, queria ficar tolinha, e aquilo que eu aprendi com isto, já passaram 25 anos e tenho vindo a observar-me e a ver este caminho, é que cada um de nós, eu não acho que seja só eu, cada um de nós tem um potencial interno quando o entrega por amor e gratidão. E uma vez tu fizeste uma pergunta, não sei se foste tu, mas agora recordo-me, parece-me que sim, mas que como é que isso surgiu? E eu respondi-te, eu decidi. Eu decidi que ia viver em homenagem, era um militar, claro, homenagem aos próprios. Todos os dias eu tinha um propósito, era homenageá-los. O eyeliner que eu coloco nos olhos é em homenagem à minha mãe, que andava sempre atrás de mim com pozinhos a dizer que eu era muito amarela e que tinha pó de blush, essas coisas. Portanto, e todos os dias eu coloco para que ela fique contente e tranquila. Ainda hoje o fiz e pensei, vais ficar contente, mãezinha, vais ficar contente, agora faço isto. E fazendo isso por ela, fiz diariamente por mim, cuidando-me. Também imaginava, e ainda imagino, porque hoje vinha no caminho e vinha a imaginar, que eles me veem. E eu sempre senti vista. E ao verem-me, qual é a mãe que quer deixar um filho preocupado? Uma mãe, um marido, um pai não quer. Então eu fiz um bocado de teatro que me ajudou. Porque esse teatro, cuidando de mim, fazendo isso, eu fiquei numa cadeira de rodas. Eu não sabia se o meu braço esquerdo ia voltar a mexer-se, mas eu diariamente fazia exercício físico, tinha aquele foco, fazia fisioterapia. Eu tinha que ser livre e tinha que voltar a mexer-me, porque eu não sabia o que Deus tinha para eu fazer. Não sei se era para carregar uma saca de batatas. Portanto, eu tinha que estar preparada com todas as fragilidades com que o corpo ficou e fui-me preparando muito com a preocupação da componente da parte mental, do equilíbrio mental, mas também muito no físico. E essa parte era muito importante, porque eu estava assim um bocadinho torcida, não era? Mas essa decisão, eu acho que não foste. Quando me perguntam, veio da razão,
eu fiquei com a pergunta dentro de mim, não foi da razão. A decisão também não foi do coração, foi da alma. E quando a decisão veio a nível da alma, porque eu estava acamada na altura, e decidi na altura, ainda nem tinha sido operada, é uma decisão da alma que depois passa ao coração e depois passa à razão. E aí, tudo junto, vai para o desafio da vida e leva essa responsabilidade pela vida. Há em ti um... Porque eu vejo, e muitas vezes fazem-me essa questão, não é? Que é, pá, como é que eu consigo? Não é? Como é que eu consegui? E às vezes pais, e hoje cada vez mais, quando eu partilho a história em palestras ou numa mesa, eu faço de uma forma natural. Não é? Respiro fundo antes, porque sei que vai criar um impacto muito grande do lado de lá, mas faço de uma forma natural e as pessoas do lado de lá ficam, é lógico que ficam chocadas, não é? Aquele impacto, pais, mães, imaginam sempre e fazem muito essa questão, como é que eu consigo? E eu vejo isso em ti, porque eu acho que às vezes nós a avaliarmos, porque para nós, por exemplo, para mim, o meu processo foi normal, não é? E que tem muito com base nisso que tu dizias há pouco. Eu acredito todos os dias, e eu todos os dias falo com a Nonô, que ela me está a ver, não é? E onde ela está, ela quer que o pai seja feliz, não é? Ela quer que eu seja feliz. E eu também quero que ela tenha orgulho de mim, não é? E se ela me vir triste todos os dias, ou a fazer asneiras, a refugiar-me no álcool, nas drogas, ela vai dizer, oh papi, olha que se calhar assim já não és o meu papi favorito, não é? Como ela tantas vezes dizia. E isso dá-nos força, porque eu vejo que nestes casos nós temos duas opções. Eu não acredito que haja qualquer hipótese. Eu sou aquela pessoa que não gosto de dizer nunca e que é impossível, mas em situações de perda com esta dimensão, a pessoa antes e a pessoa depois, não há pessoas iguais. É impossível. Morre-se um bocado. Há uma parte que morreu com ele, sim. Agora, há duas escolhas. Ou tornas-te uma pessoa melhor, ou tornas-te uma pessoa pior. Igual tu não ficas. Não fico. Igual tu não ficas. E eu acho que tivesse, por um lado, sorte, e por outro lado também acho que foi a minha alma também. E eu, quando a Nonô partiu, eu estava junto a ela, e eu disse-lhe a ela, vai, que a gente encontra-se em casa. Não é? E embora seja uma dor enorme, mas era o que tu falavas. Amor e gratidão. E é isso que nos mantém vivos. Mas de alguma forma, eu estava-te a ouvir e estava-me a analisar. Porque é um altruísmo egoísta. Porque se nós não formos altruístas, não conseguimos viver. Mas ao fim e ao cabo, então estás a ser altruísta porque és egoísta. Pronto, é como não é. É como é. Não é? Porque se nós nos formos a ligar apenas e só a nós, não é? Ao que nós perdemos, ao que foi injusto, epá, e eu vejo, eu tenho 3 datas, não é? Ou 4 datas, que é o Natal, é o Dia do Pai, é o aniversário e é a data do regresso à casa dela, não é? Que me marcam. Tu tens isso multiplicado por 5. Verdade. Tu tens isso multiplicado por 5, não é? Mas eu simplifiquei. Então, com tanta data, eu tenho que simplificar isto, porque senão isto é tudo muito forte. É porque tu tens
5 aniversários, tens uma data de regresso a casa que é igual. Toda junto e molho em fé em Deus. Toda junto fé em Deus. Tens o Natal que também é igual, mas depois tens 5 aniversários, não é? Então, E mais o casamento. Mais o casamento que bate sempre muito perto do dia da mãe. Que é 2 de maio, foi 2 de maio, bate sempre muito certo. Portanto, às vezes é tudo ao molho em fé em Deus. O que também simplifica, porque é assim, tudo ao molho em fé em Deus. Eu tenho um grande amigo que uma vez me fez uma pergunta. Uma pergunta ou uma afirmação. Disse-me assim. Se ele não ouvir, ele sabe. Ele na altura ainda não era pai. Agora já é, eu sou madrinha da filha desse amigo. Ele disse-me assim: Paula, esquece essas datas, já foi. Ele não me queria ver sofrer, não é? Claro. Não entendi isso. Consigo ter esse entendimento porque procuro sempre pôr no lugar do outro. Às vezes os outros têm imensa dificuldade em falar disto como eu falo natural, e eu respeito. Eu também só falo quando me falam, porque tem que haver esse, e eu entendo. E aquilo ficou aqui a trabalhar. E um dia eu consegui levar-lhe a resposta. Não, eu não posso esquecer a data. Mesmo que eu queira, ela está marcada no meu corpo. Em cada um desses dias, eu faço anos que fui mãe. E isso é uma data que eu celebro como mulher e como mãe. E é para celebrar e estar grata, e foi um momento de felicidade na minha vida. Portanto, eu nunca poderei esquecer. Nunca, jamais esquecerei. E no dia do aniversário de cada um dos meus filhos, eu tenho um misto de gratidão, consigo aceder àquele momento de alegria, claro também de dor, porque aquilo é forte, mas é uma dor, pronto, que é uma dor com amor, não é? Com amor, com sentido, com aquele sentido da vida, e depois consigo eu vou sempre aí buscar isso, e consigo depois distanciar-me e observar que a vida é assim, que de facto isso foi a grande aprendizagem que eu tive. Uma das é que não controlamos nada na vida, rigorosamente nada. Na autoestrada mais segura, aparentemente, pode-se perder a vida. E também se pode perder a vida de outra forma qualquer. Não é preciso vender saúde também. E que também não há regras para os filhos morrerem depois dos pais. Sim, deveria ser assim, mas pode não ser assim. E quando observamos na natureza, também não é assim. E isso ligou mais a isto que é a vida na natureza, porque fui sempre muito contempladora da natureza, as árvores têm folhas e perdem-nas todos os anos e depois voltam a rebentar outras folhas. Eu não sei qual é a dor de uma árvore quando rebenta a folha ou quando lhe caem as folhas, mas quando estive no Otão, eu pareço muito disciplinada, mas não sou de todo. Eu tive o privilégio de ter um grande varandim frente ao meu quarto. E todos os dias, na altura eu não conseguia andar, estava a aprender, e tinha um braço engessado, sei lá, estava ali um bocadinho manca, e eu agarrava-me com o outro braço às coisas, e o meu objetivo era aprender a andar no varandim. Claro que havia um espaço em que eu ia assim, cais ou não cais, também o que é que tens a perder? Partes o nariz, partes o outro braço, qual é o problema? E desafiei-me diariamente às escondidas, porque era mesmo ao nascer do sol, eu tinha em frente uma vista maravilhosa e via imensas andorinhas, e via que elas observava-as a largarem os filhos diariamente, uns caíam, outros seguiam. Como é que nós, como seres humanos, também somos um bocado assim, não é? E fui aprendendo, observando-as. E isso ligou-me à simplicidade de que nós também somos animais, fazemos parte da natureza. Não somos assim tão mais privilegiados do que isso. Às vezes, e porque é mesmo assim.
e aprendi muito naquele voo, quando as andorinhas deixam o figo. Vai, e às vezes, pum, alguns caem e outros seguem. E elas largam, desapegam-se. Isso aí foi a questão de como é que somos apegados, como é que somos desapegados, como é que o amor, o que é isso, o amor incondicional mais tarde, e essa ligação toda. Ora bem, o que é que acontecia? Enquanto eu me estava a desafiar a aprender a andar, e tinha um corrimão enorme de uma varanda, eu fazia de um lado para o outro agarrada, eu fui proibida. Imaginam, porque às 5 da manhã, tudo a dormir, e uma das doentes a resolver fazer esta brincadeira. E eles chamaram-me a atenção que não era bom. Claro que eles ficavam preocupados, então estava proibida. Mas eu não vou obedecer, continuei a fazer. A sério, eles continuavam a dormir e eu via o nascer do sol e alguém, não sei quem, no final do varandim, que eu demorava se calhar para aí 1 hora a ir, até porque mesmo a aprender a andar com outra mão e agarrando, pôs-me uma cadeira. Eu sabia, Deus, não era Deus, ou eles através de alguém, tinha uma cadeira, então no final de fazer a caminhada para lá, eu sentava-me, continuava a observar, até observava os golfinhos. E isso é... E nessa contemplação eu fui aprendendo a que fazemos parte desta natureza. Curiosamente, a outra fica na Arrábida. Eu fui para o sítio onde eu cresci como adolescente, no meio daquela serra tão bonita, onde eu me casei-me na Arrábida. E a vida também me amparou. Como é que eu vou para a Arrábida? E quando eu vou, lembro-me, quando vou na ambulância de São Bernardo para a Arrábida, eu penso para me abrirem as janelas que eu queria cheirar a terra. Isso após o acidente? Após o acidente. Eu queria cheirar a terra. Olha, vou-te fazer uma questão que me fazem a mim e que eu próprio às vezes me faço, que é: se pudesses voltar atrás, mudarias alguma coisa? Se eu voltasse atrás, eu teria levado-os comigo novamente a partilhar aquilo que eu ia fazer. Eu não sabia o que é que ia acontecer. Portanto, eu já fiz essa pergunta a mim. Se voltasse atrás, eu teria feito o mesmo, porque nunca me iria passar pela cabeça de que aquilo iria acontecer. E também já pensei que provavelmente há coisas que têm que acontecer assim. Se calhar não havia volta a dar, não faço a mínima ideia. Mas eu teria levado-os comigo, não ia, porque provavelmente eu ia para Lisboa sozinha e se eles tivessem que morrer, morriam sem mim. Assim eu tive nos momentos mais importantes da vida deles, presentes, do nascimento e da morte. E isso honra-me. Honra-me como mãe. E também honra a minha mãe, que também estive presente no momento da morte dela, porque ela deu uma vida, e no momento da morte do meu pai. E isto é também da alma, porque a razão aqui não entra, não é não há mais lógica, profundo, não há lógica. E há, porque é simplesmente assim, amorosamente assim. E também em relação ao Álvaro, eu estava ali junto a eles, eu não tinha consciência, mas estava com eles. E isso dá-me uma tranquilidade e eu não sei se isso é correto dizer, mas também felicidade. Poder estar nos momentos mais importantes da vida de cada um deles, o nascimento e a morte. A resposta é óbvia, mas ainda assim eu vou-te fazer esta pergunta. Em algum momento te zangaste com Deus? Eu tinha conversas com Deus, às vezes ainda tenho.
Eu acho que nunca me zanguei. Eu nunca procurei culpados. Mas eu fiz parte, ainda faço de grupos de pais em luto. E uma forma que eu encontrei para dizer assim a Deus: olha, não estavas atento e pronto, isto aconteceu. O que é que estarias a fazer às 8 da manhã? De um sábado. Um sábado. E pensei, ele fez uma direta. Ele teve a cuidar dos jovens que saem das discotecas, que saem embriagados. Ele precisa descansar. E então havia uma razão. Deus estava a descansar. Mas mesmo assim, e é neste ponto que eu acho que o teu é muito mais forte, o teu sofrimento em relação à Nuno é aquilo aconteceu num segundo, eles não sofreram e partiram para casa, para a outra casa, sem sofrer. Então eu pensei, pronto, se calhar a lógica de Deus não é a minha lógica, há uma outra lógica que eu não consigo aceder bem a ela, mas eu não posso estar contra ela, porque eu tenho que ver essa perspectiva, não é? Eles não ficaram a sofrer, portanto, de facto, para sobreviver àquilo é muito forte, não é? Sobreviver àquele choque tão grande foi muito forte, portanto eles não aguentaram e Deus esteve lá para os receber junto do meu pai, não é? Agora, e eu encontrei-te em tempo de pandemia na televisão e não sabia da história da Nono, e depois comecei a seguir-te. E quando ouço aquilo que tu partilhas, quando fui ouvindo e fui observando e escutando, e também já escutei outras mães, mais mães do que pais, porque é muito mais frequente as mães partilharem do que os pais, de todas as mães ou pais que eu escutei, tu foste a pessoa que tinha uma forma de falar mais próxima da minha. Ou seja, esta história, assim contada desta maneira, parece que não faz lógica, mas eu entendo a lógica toda que ele diz, sem fazer nenhuma pergunta. Agora, acompanhar a Nono em todo esse processo, eu punha-me na tua pele e na pele de muitas mães e de pais, porque estive com o meu pai, e estar com o pai é diferente de estar com o filho. E aquele ponto em que somos impotentes e que só o amor pode estar ali a dizer, eu vou dizer em relação ao meu pai, se estás em grande sofrimento, pai, parte. Porque é melhor assim. É melhor assim. Isso também é amor, não é? Deixar ir. Eu acho que deixar ir quem nós amamos é a maior prova de amor que nós temos para com eles, não é? Eu acho e numa relação, por exemplo, a dois, quando a outra pessoa deixa de amar, aquilo que nós muitas vezes tentamos é não, ama e fica, e ela diz, não, mas eu já não sou feliz, não, mas quando tu tens a capacidade de amar ao ponto de deixar ir, e amares ao ponto de, que era aquilo que tu falavas há pouco, dessa felicidade, não é? Que eu entendo, de ficares feliz com a partida do outro, porque sabes que ele vai ser mais feliz, seja num relacionamento a dois em que o relacionamento acaba e aquela pessoa vai seguir a sua vida e vai encontrar uma outra pessoa, ou num regresso a casa em que o corpo fica e que o espírito vai para onde ele deve ir, e aí ele vai encontrar a sua felicidade, aí ele vai encontrar a sua paz e vai ser feliz, não é? Agora, e há de haver pessoas que, e eu gosto sempre
a trazer isto, e há de haver pessoas que não conseguem entender isto, que não Mas também é conseguem natural. perceber. Porque, e eu hoje entendo, e hoje sou capaz de, e é isso que tu dizes, é natural, porque isto não é um processo lógico. Tu não podes ir à tua Não. mente, tu não podes ir à tua parte racional e nem podes ir à tua parte emocional, porque é a nossa parte emocional que nos liga, é o toque, não é? É o cheiro, é a voz, ou seja, tudo isso já não existe. Então nós temos que sair da parte racional, temos que sair da parte emocional e temos que ir para a parte espiritual. E aí conectar o espírito, aí saber que existe algo mais. Sim. E eu também aprendi com isto que existe algo mais. Eu acredito, e não é de todo importante se aquilo que eu acredito é verdade ou não é verdade, mas acredito e vejo-me a chegar à morada deles, à casa, porque devem haver muitas casas com moradas, ou não sei, mas pronto, imaginemos, se fizer este caminho que tenho que fazer, seja fácil ou difícil, o que é que eu seja. E acredito e aprendi com isto que há uma vida para além desta. Portanto, nada faz sentido. O que é que viemos aqui fazer? O que é que foi a vida deles? A Joana com 3 anos, a tua Nuno com 6, 5 e meio. o Tiago, tantas crianças. O Tiago tinha quantos? 6 e a 8. E a Joana 8. Agora já seriam homens e mulheres. Quer dizer, não os imagino, porque um dia alguém perguntou-me, há pessoas que às vezes têm essa coragem que eu agradeço, porque têm medo de magoar, mas não magoam. Eu não os imagino, porque estaria a ser incorreta. Eu imagino-os como eles eram. Recordo-os como eles eram. Mas como eles seriam agora, não, porque posso estar a fazer errado. Portanto... Ou seja, recordas, mas não imaginas? Não. Eu isso não posso, porque não eram eles. Se está a imaginar, eles não estão, não eram. E eu percebi-me disso quando, portanto, por volta dos 40 e tal, começam a aparecer uns cabelos brancos e eu olho para as fotografias e eu estou a ficar diferente e eles iguais. E aí começa a bater mal. Eu fazia psicoterapia na altura e às vezes também faço, é importante essa parte. Muito. Muito importante. Muito. E tive, de facto, um dos psicólogos, dos 2 que tive, são espetaculares, em diferentes períodos da minha vida. E ele, isto era budista, teve ensinamentos muito interessantes. E ele ajudou-me a fazer esse percurso de os poder imaginar, ou seja, eu imagino-os crescidos, mas sem rosto e sem corpo, é assim como se conseguisse imaginar a alma deles, não sei, mas já madura. E foi a partir do momento que eu permiti que a Joana fizesse os 18 anos, para me, eu não sei se calhou na mesma altura, agora não fiz, para me poder tornar mais frágil. Ou seja, estejam como tiverem, porque a minha imaginação era sempre deles pequeninos, não é? Então, mas imaginemos que já são crescidos em alma, que eu não consigo ver como é, mas pronto, não sei. Então, eu agora já posso ceder, já posso deprimir de vez em quando, posso chorar e posso me dar o direito de fazer isso. Eu não vejo consciência logo a isso, só quando eu comecei em uma altura em stress pós-traumático, em 2015, e começo depois de ter do stress pós-traumático, eu não sabia, portanto eu continuei a trabalhar sem saber, porque ainda andamos em piloto automático, com tontura, o que interessa é tudo em frente. E a da altura eu percebi que tinha que parar. Na altura não me foi diagnosticado, depois mais tarde eu venho a saber isso. E
E quando faço as contas, eu percebi, não, o corpo já está a dizer, não, tens que sentir isso mais forte. É preciso sentir, tens que sentir, porque, na verdade, durante um processo, houve coisas que eu não conseguia sentir, era tudo tão forte que eu não sentia tudo muito profundamente, senão rebentava. Houve uma vez alguém que me disse... o que é que tu poderias, o que é que tu poderias fazer? Olha, dava um grito tão grande, mas sabes, eu sou geóloga e tenho a noção que ia arrebentar com o planeta, não dá. Não dá, não estava justo para os outros, para a humanidade, não dava. Portanto, eu fui gerindo esse grito, de facto, que é preciso ser dado, mas também se for dado com muita força, tem que haver aqui uma gestão do processo, porque rebentamos connosco e depois com a humanidade que vive e com o planeta também, portanto não dava. E então foi nesse sempre refúgio na natureza, nesse contacto com a natureza, na contemplação, que eu fui conseguindo, fazendo esse processo, a integração, muitas vezes profunda na natureza, sozinha, não é? Às vezes algumas pessoas assustavam-se por onde é que eu andava, mas eu ia calmamente. Tinha sempre assim, não sei, uma sensação de segurança. Sim, mas tu fizeste uma pergunta que eu acho que não respondi. Respondeste. Era a tua resposta é sempre ligada àquilo que de alguma forma nos mantém aqui, e que eu olho para ti como um exemplo, que é a capacidade que tu tens de decidir. Tu disseste há pouco que decidiste com a alma, não é? Mas diariamente nós também temos que decidir, não é? E aí já não é a alma, não é? Lá está, nas datas, nos momentos festivos, como o Natal, como o Dia do Filho, como... Mas vem o propósito. Aí permito-me ir abaixo, mas lembro-me do propósito. E esse propósito é como se fosse a estrela a brilhar no caminho. Não te esqueças que tens um propósito. Honrar as tuas memórias ok, deixa-te ir abaixo, chora. Permite sentir, permite viver a dor. Mas seguir, levanta-te, porque o caminho faz-se em pé e a caminhar. Sim. Tenho uma militarzinha cá dentro. De onde é que foi essa militarzinha? Não sei. Eu acho que vem... Eu sou muito disciplinada, não é? Portanto, quando fiz a formação de coaching, e já tinha feito outra, mas desta vez eu levei mesmo eu vi que todos os pilares eu tinha. Eu levei... E também tive outras questões. Por exemplo, a minha mãe deu-me sempre muitas bases da importância de cuidar de mim fisicamente, da alimentação, do autocuidado. Também porque, isto aqui é uma história interessante, a minha mãe tinha medo que eu morresse quando nasci, porque eu também, como sou indisciplinada, vou nascer num dia que ela tinha medo que eu nascesse nesse dia, mas eu fui nascer no dia em que ela tinha medo, que era o dia em que nasceu uma prima, filha da minha tia, que também foi minha madrinha. Essa minha prima faleceu com 8 meses. A minha mãe sempre me guardou esse segredo. E ela tinha muito medo que eu nascesse nesse dia da minha prima. Eu só soube isso depois da morte da minha mãe. Tinha 40 e tal anos. Quando eu pergunto à minha tia, a minha tia tinha 80 e tal anos na altura. Tia, irmã da tua mãe. Sim, e minha madrinha. Era a madrinha mais feliz que eu conhecia. Portanto, há aqui uma coisa genética. Era uma mulher muito interessante, com uma garra. E eu, com 40 e muitos anos, um dia estou no alpendre em casa da minha prima e pergunto, chamava-lhe Mami. Ainda lhe chamo. Já faleceu, mas... Mami, lembra-se da sua primeira filha?
em que dia que ela fez anos? Eu nunca lhe tinha feito a pergunta. Mas sabias que ela tinha morrido? Eu soube poucos dias antes. Antes, quer dizer, eu soube que ela tinha morrido, sim, em adulta, mas nunca questionei a data de nascimento dela. E então eu pergunto-lhe, e ela diz 29 de março, e começa a olhar para o horizonte. E eu disse, olha, pronto, a minha tia já está com Alzheimer. Mami, esse é o meu dia de anos. E aqui eu honro a memória da minha tia e da minha prima. Porque é também... fazem parte da minha história. Bonito. E eu voltei a dizer a ela, não. Bem, e aquilo passou-me, um dia eu ligo à minha prima, então, é verdade, Paula. O quê? Nunca ninguém me disse. A tua mãe tinha um medo, porque a irmã ia se lembrar dessa data, isso tem a ver com as datas, Claro. porque tu vais nascer no dia, e ela própria tinha medo que tu morresses, como aquelas crenças, não é? E então, essa minha tia, que foi minha madrinha, era de facto uma mulher espetacular. Eu nunca vi que era uma mulher forte, cheia de garra, feliz. E antes de morrer, esta é a parte boa que nós temos quando acompanhamos as pessoas no processo de morte. Eu acompanhei-a. Ela disse-me: tu não sabes o quanto importante foste para mim. Por eu ter nascido no dia dos anos da filha dela. E nesse mesmo ano, no dia dos meus anos, eu vou ter com ela, eu ofereço-lhe um ramo de rosas pelo dia da mãe dela. E ela contou-me nesse dia a história toda. Eu tinha 48 anos quando... Foi muito importante para ela e para mim também. Ela guardou muitos anos aquele ramo de rosas. Sim. Essa é a questão das datas. Afinal, aquela data, ao contrário daquilo que a minha mãe pensava, foi muito importante para a irmã dela. A data no dia do meu nascimento. Teve o efeito oposto ao que a tua mãe eventualmente pensava, não é? Sim. Mas ela também pensava que eu podia morrer, porque nasci naquela data. Naquela data. Mas afinal não morri. Ou ela deu a vida por mim, não sei. A minha mãe, não sei. Olha, tu falavas aí de amor e de gratidão. Amor a eles, não é? Sim. E gratidão aqui. Amor a eles e gratidão a eles também. Por eles terem feito parte da minha vida, por eu ser quem sou, a terem ajudado no processo de eu ser quem sou, apesar da dor e do sofrimento e dos momentos de felicidade que eu tive e que ainda tenho, porque quem vive em amor e gratidão pode estar triste, pode-se chorar, pode-se ir abaixo, mas a infelicidade não liga. Porque a infelicidade não está ligada à gratidão. É também uma escolha. Eu ser feliz ou infeliz. É assim, eu posso encontrar felicidade em coisas muito simples. Quando eu observava as andorinhas e conseguia caminhar até ao varandim, eu sentia felicidade. Sentiste feliz. E estava ali um cacozinho. Mas depois contemplava, entrava na dimensão da contemplação da vida. Isso tinha passado quanto tempo do acidente, esse episódio com as andorinhas portanto, e com o corrimão? Eu tive um mês e pico, um mês e uma semana, para aí. Sentia nas pequenas coisas, não é preciso sentir felicidade por grandes coisas, não é? E também quando eu recordo os momentos, também eu recordo-os com felicidade e gratidão, e essa... mas na felicidade também há tristeza, sim, e pode haver abatimento. Agora, não sei se isto faz a mim. Faz todo
todo o sentido. Eu, de uma forma lógica, eu acredito que o espírito humano tem ou o ser humano tem uma forma de... E tu falavas em propósito, falavas de os honrares a eles. Eu vi um filme há pouco tempo, eu já tinha visto este, ou seja, é o segundo filme feito sobre a mesma história. Este está mais real, está mais bem feito, é um filme mais recente, sobre aquele evento que houve em 1972 nos Andes, aquele avião que cai com uma equipa de rugby, onde iam jogadores e familiares de alguns desses jogadores, e onde entre 40 passageiros e tripulantes sobrevivem 17, não é? E eles estão acho que são mais de 70 dias na neve até serem resgatados. E tu ali vês a força do espírito humano, não é? Eu não sei se já viste este filme, se não viste, vê. Ele passou há uns anos, é a mesma versão de um que passou há muitos anos. Agora existe um novo que chama-se A Sociedade da Neve, está na Netflix. A Sociedade da Neve, não vi. Muito real, muito cru, não é? É um filme que choca, e eu não vou aqui fazer grande spoiler para quem nos está a ver ou escutar que não viu ainda, que veja, mas que se preparem, porque é um filme duro, mas mostra quando a vontade de viver é maior que tudo, tu encontras um propósito, tu encontras uma forma, tu encontras uma maneira. E às vezes eu lembro-me que com a Nonô, a Nonô partiu muito rápido, não é? Ou seja, nós regressamos no dia 3 de setembro, e eu tive o privilégio de ter sido acompanhado nessa última viagem pelo professor Dr. Gentil Martins, e eu, à porta do avião, disse-lhe: professor, quanto tempo? Ele disse: olha, pai, um mês. Foram 4 horas. Não é? A gente aterra em Lisboa por volta das 4, demos entrada no Hospital da Luz por volta das 5, e eram 5 para as 9 da noite, e a Nonô regressou a casa. E nós tínhamos estado fora um mês, não é? Portanto, tínhamos amigos, família, estava toda a gente lá, e a memória que tenho foi, portanto, sabíamos, não é? Os médicos, há ali uma altura que dizem: olha, está por horas, não é? E eu fui dando a notícia, não é? E eu às vezes chegava a pôr-me em causa: será que eu estou mentalmente são? Não é? Porque as pessoas, ou seja, eu dizia amigos e começavam a chorar, uns punham-se de joelhos à minha frente, e eu, pá, vá lá, pronto, olha, depois próximo. Então, e eu depois, quando fui a Santiago, quando fiz aquela jornada de 34 dias, onde eu chorei, onde eu ri, onde eu gritei, onde eu fiz silêncio, mas havia alturas em que, porque eu ainda hoje digo, e queria partilhar isto contigo, a ver se tu também viveste a mesma experiência. Eu nunca sofri. Doeu, dói, pá, aquele momento do último suspiro é uma dor que não tem dimensão, não? Mas sofrer, não sofri. E eu às vezes punha-me em causa, não é? Pá, caramba, mas será que eu não amava? Será que estou-me a sabotar aqui? Será que há algum processo interno que eu tenho aqui que me está a sabotar para eu não sentir? Mas não, é isso que tu disseste: amor e gratidão, não é? Porque eu tive a dádiva de ter a Nonô 5 anos e meio comigo. 5 anos e meio. Onde este Jorge não seria este Jorge sem ela. Não, este Jorge não... A proximidade que eu hoje tenho com Deus, e cada vez estou mais próximo dele, não era possível.
Mas naquela altura eu lembro-me que punha, pá, será que eu estou aqui a sabotar-me? Não estou a querer sentir? Não sou normal? Será que eu não amei a minha filha? Mas depois não, é de facto por ter amado tanto e por amar tanto que não sofro. Dói. É o amor que é a almofada. Há um sofrimento almofadado pelo amor. Eu não sei muito bem dizer. Eu às vezes achava que era extraterrestre. Que tinha um capacete na cabeça e que era extraterrestre. E perguntava-me, porque não achava normal também a forma, nem para muitas pessoas é normal, nem para mim própria. Às vezes ainda mais sou um bocadinho extraterrestre, não é? Certo. Acho que a dor o choque, quando é muito forte, deixa-nos um trauma que nos impede de sentir a dor toda. E podemos ir sofrendo devagarinho. É quase como uma defesa do nosso corpo, não é? É a capacidade que ele tem para sobreviver, o trauma e o choque é tão forte que eu quase não consigo sentir. E eu acho, e é o amor que é a almofada, e depois devagarinho, quando nos permitimos, porque às vezes eu dissociei muitas vezes, e na dissociação é como se eu não estivesse inteira no meu corpo. E aí não consigo sentir tudo. Quando as coisas são muito grandes, não é? Mas é uma sabedoria do corpo para conseguirmos estar. Quando a dor é enorme, eu também tinha essas questões em relação a aquelas que tu tens, e depois, há uns anos, fiz uma formação em trauma, muito para me conhecer, para perceber como é que era, e fui entendendo, porque em determinada altura, as mesmas perguntas, será que eu não sinto? Será que eu não... Não, amar sabia que era, e tu também, não é? Sim. Mas esse não sentir vem do choque enorme, porque é muito forte para o ser humano que somos. Nós também temos o lado de ser humano, não é? E é tão forte que se dissocia por ser tão forte. E aí não sentimos tanto essa dor imensa que era, olha, arrebentar com o planeta, uma geóloga, não, se essa dor, não dava. E isso permitiu-me, portanto, agora que vou vendo e quando vou acedendo, porque é que entrei mais tarde em stress pós-traumático, em questão de equilíbrio, ele manifestava-se devagarinho, não é? Porque o corpo já tinha que se manifestar. A guarda, memória dos choques, e para além do choque físico daquela acidente todo, todas essas perdas, tudo isso. Agora, a percepção que eu tenho é quando eu crio, quando eu ressignifico um acontecimento da minha vida e vou um bocadinho além daquilo e não me foco naquilo que eu perdi, mas naquilo que eu tive, e que ainda faz parte, porque faz parte de mim, destas células, não é? Todas. Os filhos fazem parte, de facto, e continuamos Então, eu perdi fisicamente, que é doloroso, mas o facto de eles terem existido, se eu tivesse decidido ter ficado a fazer investigação na Universidade Nova, a minha história teria sido outra. E se eu for aí, eu teria decidido novamente seguir por amor para o Alentejo, casar, e isso ia ser assim. E não sei. Quando eu voltar à casa, não é? À morada certa, talvez ou não sei, algumas coisas se tornem claras, porque não pertencem a esta lógica. Há um tempo da minha vida que eu queria entender, e arrendo-me,
Deus, rende-me, já não quero saber qual é a lógica disto. Não há lógica. Aceitação. E essa rendição traz uma tranquilidade interna. Agora há uma coisa muito interessante que há dias eu também estava a pensar, é que quando eu me cuido, e aí devo muito à minha mãe, àquilo que ela me ensinou, nesse cuidado. Ela tinha a minha uva que eu para eu morresse. Alimentação, tudo, cuidado, até com os meus irmãos, mas eu de facto fui a primeira e era aquela que era mais fraquinha e tudo. E então, eu tenho a ideia, pronto, eu não posso chegar lá com o meu corpo, não é? Este corpo não vai. Mas se eu tenho a ideia que se cuidar deste corpo, mesmo com aquilo que eu como, com aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, que depois a outra parte sobe mais. Eu quero ir em forma, mas eu não sei se essa ideia Menos 100, corpo são, não é? Pois, mas o corpo não vai, não é? Mas eu quero ir em forma. E eu estava com este pensamento assim: tu tens a mania que quando vou chegar lá acima, já deve chegar velhinha. Não. Vou velhinha, mas vou em forma. Vais em forma. E é essa parte interessante que fica, que não tem lógica nenhuma. E o em forma, será que não significa muito mais do que a parte física, não é? Porque Claro. se nós acreditarmos que lá está, que somos uma alma eterna, que somos um espírito e que encarnamos várias vezes para evoluir, será que essa em forma não é a evolução que nós procuramos aqui, e termos evoluído mais em consciência, termos evoluído mais enquanto seres espirituais? Eu na forma vejo muito do corpo ser a casa que eu habito na Terra. É o meu templo da alma. Concordo. É assim que eu também vejo. Aqui nesta Terra... Então, bora lá cuidar dele, não é? Temos a casa limpinha. A casa limpinha, arrumadinha, descalçar à entrada, limpar o pó. Quando eu olho para a minha cozinha, há ali um bocadinho, de uma maneira, diz, Paula, é melhor ver o que é que não está em forma, não é? Quando me apetece, pronto. E esse cuidado, eu penso que é a ideia que eu tenho deste templo, que é, ao fim e ao cabo, um templo, é também um templo sagrado, não é? Sim. É um templo sagrado. E só temos este, não é? Eu gosto de usar aquela metáfora do carro, não é? O carro é o corpo, e a alma é o condutor, não é? Nós na nossa vida podemos mudar de carro várias vezes, não é? Eu já vou no, sei lá, no meu quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo carro, já não sei. Mas a gente não pode chegar, olha, este já está, deixa-me cá trocar de carro, que este já está velhote. Não, já não dá, não é? A gente tem este corpo, nascemos com ele, e é a nossa obrigação cuidarmos dele. É a nossa obrigação mantermos-lo saudável. Eu tenho como ambição, não é? Eu faço 52 este ano, mas tenho como ambição chegar pelo menos aos 100 e chegar de uma forma saudável. Eu tive o privilégio de estar com o professor Gentil Martins há uns meses atrás. Ele tem 93 anos e autónomo ainda, não é? É lógico, com as suas limitações de quem tem 93 anos, mas autónomo ainda, não é? E portanto faz-me todo o sentido ouvir-te dizer isso, de cuidarmos para estarmos em forma, para chegarmos em forma. Olha, os dias maus fazem parte, e tu já disseste isso, não é? E a dor da ausência. Há uma coisa e queria partilhar isto e ouvir a tua visão, porque também algumas pessoas me fazem esta questão. Se dói menos, não é? Se vai doendo menos. Eu acho que há coisas que vão doendo menos e há outras que vão doendo mais, não é? Porque lá está, eu não me imagino, mas eu não faria 15 anos agora, não é? E tu pensas, caramba, agora já andava na noite, não é? Com os seus namoradecos, se calhar agarrado ao telemóvel com os TikToks, não é?
depois vinha à faculdade, já estava a pensar na faculdade, depois um namorado mais sério, carreira, não é? Casamento, eu ia levá-la ao altar, ser avô, e pronto, isto já não vai acontecer, não é? Portanto, há coisas que vão fazendo doer, não é? Mas curiosamente, e pelo menos é assim que eu vejo e é assim que eu faço por viver, o amor que eu tenho a ela vai sendo cada vez maior. Portanto, o amor acaba por minimizar essa dor, não é? É quase como se o tempo, e já vai duplicar o tempo que eu estou sem ela, não é? Portanto, a Nuno viveu 5 anos e meio, faz 10 anos este ano que ela partiu, portanto já é mais o tempo da ausência do que o tempo de vida. Mas curiosamente, esse tempo da ausência fez com que eu a amasse mais ainda do que a amava quando ela tinha 5 anos e meio. E é esse amor, é esse aumentar, esse amar esse espírito, porque não é um corpo, é um espírito, que ameniza a dor, lá está, de não viver esses momentos, não é? Da ausência. No teu caso, como é que... Quando eu estava na cama do hospital, foi passado muito pouco tempo do acidente, quando eu digo aos médicos que sei o que aconteceu, eles pensavam que eu não sabia, mas eu tive 3 dias em silêncio porque eu vi-os no carro, estava tudo a dormir, não tem imagens dramáticas, e vi que só me estavam a retirar a mim do carro. Eu chorei porque eu já não podia ser avó. E eu sempre imaginei que iria ter uma grande mesa de Natal ou de fins de semana de família com toda a gente e netos. E é interessante porque eu chorei o futuro que já não ia ter. Ninguém me garantia isso, não é? Podia não ser avó, eu não podia... Pronto, essa é a parte. Quando chega à idade, que é por esta em que eu estou, que há algumas amigas que nem muitas estão a ser avós, mas há algumas, é como olha, eu não posso ser avó, afinal não posso. Fico triste porque eu tenho esta ideia tradicional da avó. Lembro do meu pai como avô, que foi um avô super realizado, e de outros avós que eu conheço, e avós também, não é? Aquele cheiro a bolos, a casa com muita gente, aquela confusão, pronto, que às vezes para algumas avós até já é confusão a mais. Mas é giro que cada vez que eu tenho a oportunidade de estar numa mesa comprida com muita gente, eu consigo aceder àquele lugar da imaginação de estar com muita gente e ter aquela apreciação de que, pronto, aqui também não és avó, mas eu não digo fico calada, mas tenho a sensação de muita gente numa mesa. E fico, e acedo àquele lugar imaginário, porque é imaginário, não é? E era e não era, porque também acedo aos espaços em que, quando se juntavam a família da minha mãe, do meu pai, pronto, as famílias tradicionais, mas também quando acedo, por exemplo, em casa das minhas cunhadas, a parte do Álvaro, que é um clã, portanto, quando estão muito, eu acedo. E acedo a esse sentimento de família, não é? Que é um sentimento que, curiosamente, mantenho, que sinta falta, mas que depois, quando acedo a esse lugar de amor, a vida vem com algumas coisas interessantes e que eu acedo de forma tranquila. É como é, nós também não... a vida não quer como nós queremos, não é? Vai sendo, algumas vezes sim, outras não. E depois acede, aí é a razão que vem, não é? Mas na verdade eu não chorei na altura a morte dos meus filhos, mas chorei o não nascimento dos meus netos. Porque não conseguia na altura chorar a morte deles. Era tão forte que eu vou chorar o futuro que não existia. E essa lacuna daquilo que não existe... E isso foi 3 dias após o acidente? Não, 3 dias após o acidente eu digo, tenho noção mais ou menos que é isso, que eu digo que sei, eu pergunto a uma enfermeira,
e faço uma pergunta também light, organizo a pergunta, tinha tempo, estava deitada na cama, só tinha cabeça, o corpo estava todo embatatado, portanto, aquilo funcionava. E então perguntei, fui só eu que sobrevivi? E ela salta a correr pelo corredor e a chorar, porque foi forte para muitos, não é? Portanto, há pessoas que sofreram bastante com a história e ainda sofrem. E alguns não conseguem encarar, ainda. Tenho um primo que só o ano passado me disse, quando eu ia ter com eles lá ao sítio onde íamos de férias, assim, tu acreditas que quando eu te vi ao fim da rua, eu virava logo para não ir ter contigo, mas eu gosto imenso de ti, só que estavas sozinho, eu não conseguia aguentar. E isso era por amor. Sim. Não é? Portanto, eu entendo isso por amor. Agora ele já fala comigo, mas ele não me conseguia encarar, eu entendo. Achavas que até que ele desaparecia logo. Então, mas como é que eu ainda agora ouvi? Não, ele escapava-se, e era grande, e é grande. Então, quando eu chorei isso, foi num momento em que eu imaginava aquilo. Eu sempre gostei de ter uma cozinha com cortinados aos quadradinhos vermelhos e brancos que tive, uma grande família que também tive, mas de ter aquela grande família tradicional com avós, bisavós e netos. E quando eu choro, é depois de eu ter verbalizado que sabia e depois de eu lembro-me nesse momento que me correram as lágrimas e de pensar assim, já não posso ser avó, e depois pensar, não és normal. E não ter conseguido chorar a morte deles nessa altura, mas chorei a morte dos meus netos que não nasceram. E essa é morte, é como o futuro que não foi realizado como imaginava e que não ia ser, não é? É como se algo em ti, o teu espírito, a tua alma tivesse dito, olha, não, então é assim, ainda não estás preparada para esta dor, então tens esta dor que é mais leve, não é? Sim, essas lacunas vêm à medida que o tempo passa, mas há uma coisa interessante que já agora vou contar-te, que quando, portanto, eu após o acidente volto à escola 1 ano ou 2, depois sou requisitada para o Ministério do Ambiente e estou lá 4 anos, e quando observo eu gosto de estar aqui, aprendo muito, mas eu tenho que voltar à escola porque lá deixo mensagem a mensagem de proteção do planeta era da área das ciências, portanto eu podia levar isso, mas também podia levar outras mensagens que é da importância de nos cuidarmos, de sermos únicos, de termos essa responsabilidade. E como é ciências, nós podemos, no meio disso, passar outras informações. E depois, quando eu voltei, passado um tempo, eu observo os meus alunos e disse, eu não lhes disse, claro, eles nem sabiam a minha história, não contava, não queria, não. Portanto era uma pessoa normal, mas também diferente, fazia coisas muito diferentes, eu levava-os para o campo. E ainda agora encontro alunas que já têm 20 e tal anos e que o que se lembram muito de mim é que eu os levava para o campo, faziam uns trabalho de campo, levava-os para a serra, aprendiam na natureza e até no jardim da escola eu levava para eles para o jardim. Tínhamos aulas no exterior. Mas acima de tudo eu precisava de fazer uma coisa, ver as crianças crescerem. E ter um papel, acompanhá-las como diretora, não como mãe, não, mas acompanhar o crescimento, porque isso era uma lacuna que eu tinha, não é? E precisava de acompanhar. E aí entendi que não foi por acaso que eu fui para o ensino, porque me deu essa possibilidade de se acompanhar, de ver os problemas normais que existem nessas fases. Portanto, eu depois escolhi sair do secundário e ir para aquela faixa etária que vai dos 12 aos 15, 16. Novamente numa escola perto do bairro da Bela Vista, Camarinha, que haviam situações muito fortes e aprendi imenso com elas. E todos, agora são homens e mulheres, gratas do fundo do coração.
Porque sem saberem, permitiram que eu, uma lacuna da minha vida, eu conseguisse todos os dias seguir e mais. Eu tinha que me levantar porque tinha, naquela manhã, ou naquela tarde, 20 e tal crianças à minha espera. E isso era um propósito, era uma disciplina. E para mim é muito mais fácil lidar com crianças do que com adultos. Não sei explicar. Comunico muito mais facilmente com crianças do que com adultos. E eles comigo. Agora, eu tinha essas... Portanto, eu tinha ali... Não vais ficar aí tristinha na cama. Vá embora, levanta, pronto, ia. E houve uma vez um aluno que me disse: ai, professor vai sempre tão direita. Faço yoga e tai chi. Depois fazia... Mas o que é que faz? Anda de carro. Eu ando aqui de carro, mas quando vou para Lisboa ou outros sítios, vou a transportes públicos. Eu lembro, uma vez via. É verdade. E pelo exemplo daquilo que eu fazia, até mesmo a nível da alimentação, era interessante. Então, mas, sei lá, come muita carne, ou vai ao McDonald's. E eu disse, pois eu não vou aí. Vou mais a um restaurante estilo vegetariano, ou desta maneira. Mas vamos combinar. Vamos um dia, e um dia eu fui com um grupo de alunas ao McDonald's, e outro dia elas foram comigo ao vegetariano. Portanto, esse processo, essas lacunas que foram acontecendo, eles permitiram comatá-las como professora, não como mãe, não é? Mas como professora. E estou-lhes grata porque permitiu-me ser um ser humano. E não misturava as duas coisas. Além disso, casa é casa, trabalho é trabalho, e ali eu tinha que estar em forma, não é? É importante. Olha, aqui em jeito de conclusão, eu recentemente, e já partilhei aqui noutro episódio do podcast, uma frase, foi uma seguidora, numa troca de mensagens, ela partilhou esta frase, que a vida são as férias da morte, então temos que a desfrutar. Uhum. Como é que tu olhas para esta frase? A vida são as férias da morte. Não sei. Não sei se são... Não. Eu acho que a vida é um milagre. Para ser férias da morte, parece que a morte é pior que a vida. E a morte é uma continuação da vida de outra maneira. É assim que eu a vejo. Preciso de digerir aqui internamente mais, mas não considero mais a vida um milagre e a morte uma continuidade da vida numa outra dimensão, outra forma, outra dimensão de estar na vida. Mas há uma coisa que eu te quero contar, e isto também um bocado a jeito do início, quando eu comecei a falar das questões de ambiente. Ora, foi em 1990 que eu comecei com estas dinâmicas na área de educação ambiental, e havia uma frase que não sei qual é o autor, mas que eu tive sempre, que é: só se protege e se preserva aquilo que se conhece e aquilo que se ama. Okay, só se preserva aquilo que se conhece e aquilo que se ama. E então, quando vamos para a área de ambiente, é quando eu dou a conhecer e a pôr em contacto aquilo que é preciso ser preservado, e a natureza ama-se quando se contempla e observa. Eu tinha alunas e alunos, quando iam para a Rábida, nunca tinham ido e estavam ali ao lado, que elas ficavam comovidas, lembravam-se das avós que tinham falecido, os momentos bons. E há aqui uma parte, quando começa estas questões agora da sustentabilidade, eu perguntei-me, durante este caminho todo o que tiveste a fazer, o que fizeste e deste o melhor, porquê é que as coisas no planeta ainda estão assim? E isto
fiquei assim a trabalhar cá dentro um tempo. Se nós, como seres humanos, não nos conhecermos, se não levarmos este caminho do autoconhecimento, se não nos amarmos, não conseguimos preservar-nos e cuidar de nós. Então, como conseguimos cuidar do planeta? Cuidar das outras espécies? Certo, concordo em absoluto. Essa foi a resposta que me veio quando eu ligo a educação ambiental e esta área de ambiente no caminho do autoconhecimento e da espiritualidade. Concordo em absoluto. Faz-me todo o sentido, não é? Porque quando o autoconhecimento leva-nos a um maior amor por nós próprios, não é? Porque é quando tu vais integrando a tua sombra, é quando tu vais reconhecendo aquilo que é o teu lado luz e é o teu lado sombra, e vais aceitando cada vez mais a sombra, vais integrando e aceitas isso de uma forma plena, e é como aquilo que está escrito ali fora, não é? Pessoas perfeitas não entram aqui. E de facto nós muitas vezes associamos uma ideia de perfeição, de sermos perfeitos, não é? De sermos aceitos, que tem a ver com a nossa falta ou com a nossa autoperceção errada do nosso valor. Portanto, quando a conheces, amas-te incondicionalmente, porque vais conhecer o... E a casa, aqui a casa onde nós estamos, que é o planeta Terra, não é? Como é que nós conseguimos protegê-lo e amá-lo se não cuidamos dos... como é que eu disse há bocado? Dos templos sagrados, que o sim. habitam. É uma questão que de repente fica esta responsabilidade de estar vivo, de estar aqui, de cuidar da nossa casa, que é o nosso corpo, e da nossa casa, que é o nosso planeta, para podermos ir depois à outra casa. Muito bem. Olha, uma última questão que fiz ao convidado anterior também. Imagina que podes deixar uma mensagem para o mundo que vai ser transmitida a todo e qualquer habitante do nosso planeta Terra. Que mensagem seria essa? O que é que deixarias como mensagem? Cada ser humano, cada um de nós, tem um potencial interno que desconhece e ao qual pode aceder. De forma mais fácil ou menos fácil, mas ele existe. Está ligado à esperança, está ligado à vida, a esta vida e a outra vida para além desta, e ao milagre que somos cada um de nós. E que cada um de nós tem um propósito e uma missão aqui neste planeta. Não é preciso viver situações dramáticas. Tem no dia a dia e num propósito. E não é preciso se complicar. Todos nós temos. E eu acho que isso é maravilhoso e é aquilo que o mundo precisa. É de esperança e de bondade e paz no coração. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Paulinha, por esta partilha, por esta conversa tão íntima, ao fim e ao cabo, e tão profunda. Obrigado. Obrigada também pelo desafio. Meus queridos, aí para casa, quem nos assistiu, espero que esta conversa, que
que esta partilha te tenha inspirado a seres mais tu, a cuidares mais de ti. Não foi uma conversa sobre dor, foi uma conversa sobre amor. Não foi uma conversa sobre perda, foi uma conversa até sobre, pode-se dizer, sobre ganho de algo mais que vai para além da racionalidade, que vai para além daquilo que é lógico. Provavelmente é uma conversa que vai demorar tempo para tu a integrares, mas acredito que te pode guiar hoje, amanhã, rumo à superação de uma perda que tu possas vir a ter. Por isso, e se acreditas que esta conversa fez sentido a ti, pode fazer sentido a mais alguém, partilha nas tuas redes, partilha nos teus grupos do WhatsApp, com a tua família, com os teus amigos. E aproveita também e faz um like neste episódio aqui no YouTube. Se estás no YouTube, subscreve o meu canal, se não o fizeste ainda. Se estás pelo Spotify a escutar-nos, também subscreve, se ainda não segue, se ainda não o fizeste. E avalia, coloca lá aquelas 5 estrelinhas, que é para nós subirmos dentro do ranking. E para a semana temos mais um convidado ou mais uma convidada absolutamente lendária. E lembrar-te que estão abertas as inscrições também para o Restart 5, 6 e 7 de Abril. Há algures aqui na descrição ou algures aqui vais ter um QR Code. Consulta, inscreve-te e espero ver-te lá. Até lá, ama, agradece e ser feliz. Tá? A vida, como a Paula Feliz nos disse, é um milagre. Por isso, ama, agradece e ser feliz. Até já. Um beijo e um abraço. Até já.